Ontem nós vimos na palavra de Deus que ele nos chama para o monte, porque ele tem algo para nos dar. O princípio que devemos ver é o que está em Êxodo 24, versículo 12, que diz: Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Nós precisamos subir ao Senhor, subir ao monte, a pessoa de Deus, e ficar lá, até que o Senhor nos dê, até que o Senhor nos entregue algo. E quando Ele nos entrega, Ele nos envia para cumprirmos uma missão. E vimos que o Senhor deseja nos dar a felicidade. Ele subiu ao monte, os discípulos se aproximaram, e o seu falar foi o seguinte: o que significa as bem-aventuranças na essência? Significa o Senhor falando: eu quero dar a felicidade a vocês. E ele caracterizou essa felicidade. O que é mais importante, pela palavra de Deus podemos ver que no versículo, em cada versículo que fala de uma bem-aventurança, a parte final caracteriza a felicidade, a parte inicial nos mostra o caminho para alcançar essa felicidade. E nós vimos que na vida divina e no nosso espírito, nós temos todos os itens, todos os requisitos, temos esse caminho para alcançarmos a felicidade. Hoje, nós vamos ver um outro aspecto, que é um aspecto complementar, que é o Senhor quer nos dar a realidade. Ele não deseja que nós vivamos uma vida de aparência, mas uma vida de realidade. A realidade está ligado ao que Deus vê. A aparência está ligado ao que o homem vê. 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aí nós aprendemos algo muito importante para a nossa vida matrimonial, para a nossa vida como um casal, que é o seguinte: como é que o Senhor nos enxerga? Como o Senhor nos enxerga é a realidade. Agora, como os homens nos enxergam é a aparência. E aí nós temos que fazer uma grande pergunta. O que o Senhor vê e o que os homens veem são iguais? Quando nós temos realidade, Deus vê e o homem vê. Com realidade, o Deus e os homens veem a mesma coisa. Mas quando temos somente aparência, Deus vê uma coisa e o homem vê outra coisa. Amados casais, qual é a verdadeira condição de vocês? É o que Deus está vendo. Porque muitas vezes nós olhamos para casais e falamos: puxa, esse casal, ele está bem demais. Mas é só aparência. Por quê? Porque, na verdade, está cheio de problemas, cheio de brigas, mas esse casal mantém uma aparência diante dos homens. E se contentam com isso.
não vão buscar ajuda, não se abrem para que o Senhor opere. É importante nós darmos atenção à realidade e vivermos baseados na realidade, não na aparência. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, na verdade, a parte inicial de Mateus 6, exatamente faz esse contraste, o que o homem vê e o que Deus vê. Viver uma vida de aparência é fazer algo para o homem ver. Viver uma vida de realidade é fazer para Deus ver. Por isso, Mateus 6,1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Da outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós estamos falando sobre o casal que é do alto, a família que é do alto. E aí temos que dar muita importância à realidade da nossa vida. Quando nós temos um viver de aparência, nós podemos saber de muitas coisas positivas, mas essas coisas, na realidade, não pertencem a nós, porque falta realidade. Nós estamos falando sobre as coisas lá do alto durante esses dias. Nós não podemos ficar satisfeitos em conhecer ou saber que essas coisas do alto existem. Nós precisamos viver essas coisas do alto. Por isso que Colossenses 3, versículos 1 a 4, nos afirma: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Louvado seja o Senhor. Aqui nos diz que tem as coisas lá do alto e nós precisamos buscar. Nós precisamos pensar. Por quê? Porque nós pertencemos ao alto, nós nascemos do alto, porque um dia nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Você pode ver que aqui faz uma conexão. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. E também diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Então, nós podemos ver de novo a cruz como a porta para o alto. E é a cruz que faz essa transferência por meio da morte e ressurreição. Aí, precisamos ver, queremos ou não a felicidade. A felicidade vem com a realidade. Viver uma vida de aparência não traz felicidade, traz tormento, traz angústia. Por isso, amados casais, sejam casais jovens ou já casais idosos. Ao primeiro sinal de algum problema, se vocês não conseguem resolver, busquem ajuda. Não procure manter uma aparência, busque a cura para viver a realidade. E isso é algo muito sério. Por quê? Porque, tendo feito esse comentário, nós vamos agora dar um pulo para Mateus 13, que é a porção que fala das parábolas. Mateus 13, versículos 1 e 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou,
e toda a multidão estava em pé na praia. Esse Mateus 13 é a continuação desses 12 capítulos iniciais, e nesses 12 capítulos, principalmente no capítulo 12, nós vemos o quê? O Senhor sendo rejeitado pelos religiosos. Os religiosos estavam rejeitando as obras do Senhor e os ensinamentos do Senhor. Eles eram religiosos. Eles estavam vivendo e mantendo uma aparência. Quando o Senhor veio e trouxe a palavra de salvação, quando o Senhor veio com ações para a salvação, eles rejeitaram, porque eles estavam tendo uma vida religiosa, eles queriam manter a sua religião. Você sabe, religião é ótimo para manter uma aparência, mas religião não traz realidade. Meu grande medo é que cada casal tenha criado sua própria religião. Casais mais novos ainda não tiveram tempo de criar sua religião, mas casais mais antigos, devido ao tempo, esses são os que têm mais chance de criar uma religião, ou de já terem criado uma religião. Por quê? Porque aprenderam a viver de uma maneira inadequada, estão cultivando um relacionamento inadequado e não aceitam a palavra de salvação que irá mudar a vida, que irá salvar, que irá curar. Por que estou falando disso? Porque durante essa pandemia nós vimos muitas famílias com problemas, muitos casais com problemas, e problemas de longa data. Como conseguiram viver tanto tempo com os problemas? Conseguiram viver tanto tempo com os problemas porque vivem uma religião. O Senhor foi rejeitado pela religião. A religião não queria a ajuda do Senhor. Mateus 13, 1 diz, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Jesus saiu dessa casa de Israel, saiu desses religiosos, dessa casa de religiosos, e ele entrou num barco. Nós sabemos que a casa tipifica os judeus, a religião, e esse barco tipifica a igreja, porque barco está na água, e a água é o mundo, e a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Agora, você quer que o Senhor saia da sua casa porque você não deixa ele trabalhar? A sua casa é uma casa de religiosos ou a sua casa é um barco que é a igreja, que tem realidade, que tem novidade de vida? Em nós como casal devemos orar: Senhor, não saia da minha casa, muda a minha casa. Esse é o lado. Mas, por outro lado, nós devemos também orar: Senhor, entra no nosso barco. Um casal deve ser um barco que acolhe o Senhor. Senhor, se no passado nós fomos uma casa de religiosos, hoje nós queremos ser um barco
que é da igreja. E é baseado nisso que vamos agora entrar em Mateus 13, que fala das parábolas. Como nós queremos tocar a realidade, nós vamos ver Mateus 13, primeiramente vamos ver alguns versículos. Mateus 13, 10. Nós vamos ver versículos sobre o seguinte ponto. Por que o Senhor falou por parábolas? Por que o Senhor não falou de uma maneira direta? Mateus 13, 10 diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Mateus 13, versículos 14 até 16, nos mostra o seguinte. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Por que o Senhor falou por parábolas? Por quê? Porque falando por parábolas, seria possível expor o interior de cada um. Seria possível expor o coração, seria possível expor a condição dos olhos e expor a condição dos ouvidos. Por isso, esse versículo 15 é de muita importância. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos. Então, quando ele fala com parábolas, se o coração tem problema, se os olhos têm problema, se o ouvido tem problema, nós teremos dificuldade em compreender a palavra do Senhor. Mas, se os nossos corações, olhos e ouvidos não tiverem problema, nós ganharemos a palavra, nós compreenderemos. Aqui diz, ver com os olhos, o final do versículo 15. Vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Então, você pode ver, são 3 órgãos que trabalham juntos, olhos, ouvidos e coração. Vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. E o resultado, se convertam e sejam por mim curados. Amados casais, nessa comunhão, precisamos ver com os nossos olhos. Precisamos ouvir com nossos ouvidos e entender com o coração. Assim, nosso interior se converterá e nós seremos curados. E aí, vamos ver ainda alguns pontos sobre essa questão de por que o Senhor falou com parábolas. Marcos 4:10 diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas.
Marcos 4:13 diz: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Marcos 4, versículos 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Mateus 13, 34 e 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui, amados casais, depois de nós termos lido todos esses versículos, nós precisamos ver, o Senhor está mostrando algo. Cuide dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos e cuide do seu coração. Isso vale para o cônjuge e vale para o casal juntos. Por quê? Porque juntos irão receber muitas coisas do Senhor. E aqui nós podemos ver que aqueles que têm coração de busca, aqueles que buscam o que ainda não receberam, esses vão até o Senhor para buscar. Olha só, Marcos 4:10 diz: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Você sabe, os discípulos também não tinham entendido, só que eles foram até o Senhor para pedir explicação. Senhor, explica para nós. Aqui nós vemos um coração de busca. E lembra que nós falamos no primeiro dia? Buscar o que nós não entendemos, o que nós não ganhamos ainda. Esse coração de busca faz a diferença. O Senhor até falou com eles: não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas? E o Marcos 34 diz: sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Olha esse ponto. Em particular, ele explicava. Isso é porque os discípulos tinham essa busca, eles queriam compreender. E o Senhor, então, por meio do seu falar, publicou coisas ocultas desde a criação do mundo. Aí percebemos algo muito importante. Quando o Senhor fala, claro que todo mundo ouviu, mas somente os que buscam ganham revelação. E ganhando revelação, podem ganhar a realidade. Em Mateus 13:36 diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Está vendo? Aqui nos mostra, os discípulos também não entenderam, mas eles foram buscar o Senhor e eles pediram para o Senhor: explica-nos a parábola do joio. Amados casais, não compreender não é pecado. Não compreender é porque está algo além da nossa capacidade. Mas permanecer na ignorância é um erro. Eu posso não ter compreendido, mas eu vou buscar o Senhor para compreender. Eu quero ganhar a realidade. Há tantas coisas ainda que eu preciso ganhar.
Agora vamos começar a entrar nas parábolas, mas nós vamos penetrar na essência das parábolas. O Senhor falou 7 parábolas. Somente a primeira parábola não começa com o reino dos céus é semelhante a. Por quê? Porque a primeira parábola nos mostra o início de tudo, como que o reino é gerado. O reino é gerado pelo Senhor como semeador e tendo a palavra do reino como a semente. Nesses dias de comunhão de casais, o Senhor saiu como semeador. E as palavras do reino que foram liberadas foram as sementes. E agora, vamos ver, para o reino ser produzido, o reino é algo de vida. O reino é produzido por meio da palavra do reino. Uma palavra que é semeada pelo próprio Senhor. E aqui nos diz que a palavra foi semeada, Mateus 13. Nós sabemos das várias condições, né, do solo. Mateus 13, versículo 4 diz, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você pode ver, o Senhor fala e diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa, cuida da condição do seu ouvido. E nós vimos, é cuidar da condição do ouvido, dos olhos e do coração. Vamos agora ver a essência, a realidade. O Senhor semeia no coração de um casal. E o Senhor diz claramente na sua palavra que tem 4 tipos de resultado. Primeiro tipo, semeou e não nasceu. Razões inúmeras. O fato é que não nasceu nada. Segundo tipo, nasceu, mas secou, morreu. Razões inúmeras, mas vamos nos ater à essência. Terceiro, nasceu, cresceu, mas não deu fruto. Razões inúmeras. Vamos prestar atenção ao que importa. Nasceu, cresceu, mas não deu fruto. Quando alguém semeia, visa o quê? Visa a colheita, é o fruto. Alguém semeia buscando o fruto. E a quarta condição, nasceu, cresceu e deu fruto. Olha só que maravilha. Nasceu, cresceu e deu fruto. Agora vamos fazer a seguinte pergunta. Qual é a nossa condição como casal? Aquilo que o Senhor semeia em cada um dos cônjuges, aquilo que o Senhor semeia no casal, nos dois juntos. Primeira pergunta. Nasceu? Sim ou não? Não, não nasceu. Então foi em vão. Nasceu, louvado seja o Senhor. Mas daí vem a segunda pergunta. Nasceu, e daí? Secou? Morreu?
Se a resposta for não, não secou, não morreu, que bom. Mas então vamos agora à terceira pergunta. Nasceu, cresceu, deu fruto. Deu fruto. Sim ou não? Se deu fruto, tá tudo bem. Se não deu fruto, tá mal. Agora, deu fruto, louvado seja o Senhor. Atingiu a meta. Você sabe como que nós devemos olhar para nós? Devemos olhar um para o outro e ajudar um ao outro da seguinte maneira: o que o Senhor semear em nós, nós queremos que nasça, cresça, dê fruto. Agora, nós vemos então aqui 4 tipos de solos, não é? Aquela solo que é beira do caminho, né? O solo rochoso, solo com espinhos e o solo bom. Mas, no solo bom, nós temos 3 tipos ainda. O que deu 100 por 1, o que deu 60 por 1 e o que deu 30 por 1. Então, na questão da produção também tem diferença. Mas é solo bom, deu fruto e o Senhor fica satisfeito. Agora, como que o Senhor olha essa questão de nós darmos frutos? A parábola não diz quanto ele semeou. Se semeou 1 quilo, se semeou 10 quilos, se semeou 100 quilos. Por que eu digo isso aqui? Porque nós temos aqueles que deram 100, 60 e a 30 por 1. Os 3 são bons. Agora, eu vou entrar por um outro lado. O Senhor elogiou essa terra, mostrando como ele vê, qual é o critério. Não é o quanto produziu. Isso quer dizer, ele não falou do número total de quilos produzidos. Ele falou de produtividade. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Ele não disse quantos quilos semeou em cada área. Ele diz qual foi a produtividade. Uma coisa é a produção, outra coisa é a produtividade. Eu vou dar um exemplo. Se você tem uma área de 100 metros quadrados, você planta 100 grãos e você tem 10 metros quadrados, tá? Você planta 10 grãos. Claro que quem tem 100, quem tem uma área de 100 e que tem uma área de 10, a que tem área de 100 vai produzir mais. Mas não necessariamente vai ter produtividade maior. Produtividade maior é quantos grãos por cada semente foi produzido. Isso é produtividade. Eu vou mostrar esse princípio, e esse princípio é importante, amados casais. Daqui a pouco eu vou explicar. Se lembra da parábola dos talentos? Ele distribuiu a cada um segundo a capacidade de cada um, certo?
Isto é, Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Isto está em Mateus 25, 16. E no versículo 17, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. O que tinha 5, ganhou outros 5. O que tinha 2, ganhou outros 2. Na produção, o que tinha 5, produziu mais, em produção. Mas na produtividade, o de 5 e 2 tiveram a mesma produtividade, correto? 5 ganhou 5, 2 ganhou 2. A produtividade foi igual. E na hora de receber o galardão, em Mateus 25, né, versículo 21, quando ele falou para os de 5 talentos, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E para aquele de 2 talentos, ele falou a mesma coisa, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, nós podemos ver que eles receberam o mesmo galardão. Apesar de um ter produzido 5, outro produzido 2, os tiveram a mesma produtividade. Por que estou falando isso? Porque um casal, marido e esposa, cada um dos cônjuges tem capacidade diferente. E vão receber do Senhor talentos diferentes. O Senhor pode semear mais em um do que no outro. Geralmente, os irmãos estão envolvidos com muitas coisas da igreja e o irmão recebeu mais palavra do que a irmã. Mas preste atenção, a ênfase do galardão aqui não está enquanto quem recebeu mais, quem recebeu menos, mas na produtividade daquilo que foi recebido. Se uma irmã recebeu menos, mas porque é uma gleba menor, e a produtividade dela foi 100 por 1, o marido pode, então, ter recebido mais e a produtividade ter sido 30 por 1. Está vendo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não olhe o que cada um recebeu. Para Deus importa é a sua produtividade. Tá bem? O que você faz com aquilo que você recebeu? Se aquilo que você recebeu, você vive ou não? Daí tem conexão com o que nós falamos ontem. Viver o que nós já alcançamos e buscar o que ainda não alcançamos, correto? Agora, vamos para Lucas 19. Daí fala da parábola das minas. 10 minas, 10 servos. Cada um deu uma mina. E daí eles foram, você pode ver, aqui nós vemos que o Senhor deu quantidade igual. Na parábola dos talentos, ele não deu quantidade igual a cada um. Na parábola das minas, sim. Agora, vamos ver. Tem um que a mina dele rendeu 10, teve outro que a mina dele rendeu 5. O que rendeu 10 ganhou 10 cidades. E o que rendeu 5 ganhou 5 cidades. Por quê? Porque aqui é o seguinte, Deus deu igual. O que diferencia é a produtividade. Tá vendo? Essa produção porque Deus deu igual. Daí o galardão foi diferente.
Essa é a essência da parábola do semeador. O Senhor semeou no marido e na esposa, e o Senhor semeou nos dois juntos, tá? Então são três aspectos. O que o Senhor semeou no marido, o que o Senhor semeou na esposa e o que o Senhor semeou nos dois juntos, como sendo um vaso, como uma entidade. Qual vai ser o resultado do que o Senhor semeou? Aí nós vemos, se dá fruto, tem realidade. Se não deu fruto, não teve realidade. Semeou, não nasceu, não tem realidade. Nasceu e secou, não tem realidade. Nasceu, cresceu, mas não deu fruto. Só tinha aparência, não tem realidade. Agora, nasceu, cresceu, deu fruto, tem realidade. Amém? Então, essa é a essência da questão da realidade. Daí nós temos a parábola do joio. Nós vemos na parábola do joio o que o Senhor semeia e o que o inimigo semeia. E são parecidos. Por isso que não pode ficar na aparência. O joio é parecido com o trigo, mas o resultado é totalmente diferente. Um presta e outro não presta, mas tem aparência igual no início. Você pode ter uma boa plantação de trigo, está cheio de joio, você diz, está uma maravilha. Não consegue ver que tem problema. Então, a essência da parábola do joio, eu não vou ler a parábola porque todos conhecem. É o quê? O Senhor semeou na sua casa? Sim, amém. O inimigo semeou em sua casa? O que é que o inimigo de Deus tem semeado em sua casa? E o que ele semeou em sua casa está crescendo? Você está vendo que é joio ou não? Ou você acha que aquilo é tudo igual? Ah, joio e trigo para mim é a mesma coisa. Nós não vivemos pela aparência, nós olhamos a realidade. Parábola do grão de mostarda. Mostarda é uma hortaliça, deve ser pequena. De repente se tornou uma árvore. Aqui nos mostra a mudança de natureza. Ó, e aqui eu vou fazer uma aplicação para o casamento. Eu estou falando isso aqui baseado na experiência e anos de observação no convívio com os irmãos. Agora eu quero falar para muitos casais jovens. Quantos casais jovens eu vi, casamento deles, muitos deles eu participei. No casamento, nós somos por Cristo a igreja, Senhor nos uniu, nós vamos viver para você, Senhor. Está aqui, surgiu um casal com essa natureza. No decorrer dos anos, mudou de natureza. Não serve mais o Senhor, ama o mundo, busca as coisas do mundo, deixa o mundo entrar em sua casa. Mudou de natureza. E os pássaros chegam e conseguem aninhar nos seus galhos, nos seus ramos. Tem morada até para o inimigo. Eu quero, então, fazer uma pergunta muito importante. A natureza do seu casamento mudou? Essa hortaliça que deveria ser para alimento de outros virou uma grande árvore para aninhar pássaros, que são as coisas do inimigo? Na aparência, a árvore é muito melhor do que a hortaliça.
Mas nós não estamos falando de aparência, nós estamos falando de realidade. Nós temos a parábola do fermento. E aqui diz que a mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha, esse fermento, até que levedou todas as coisas. Aqui nós podemos ver a essência e o significado que nós sabemos que o fermento é algo que você acrescenta para facilitar, para não tornar as coisas tão duras. São métodos que são do homem, para quê? Para facilitar as coisas. E agora eu tenho que fazer essa pergunta, porque nós estamos falando de realidade da família, da realidade do casal. O fermento entrou em sua casa para facilitar a sua vida? Facilitar as coisas, para você não precisar mais pagar o preço para seguir o Senhor? Agora nós vamos para a parábola do tesouro escondido. Aqui nos fala que Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe, essa parábola, muitas vezes, deixou muitas pessoas confusas, né? Não explica bem o que é esse tesouro. Os estudiosos da Bíblia dizem que esse tesouro não é um pote de tesouro, é uma mina. Por quê? Porque se ele encontrou um pote de tesouro, ele simplesmente pegou o pote de tesouro e ia embora. Mas aqui ele teve que comprar o campo no qual está esse tesouro. Então você compra o campo onde a mina está. Mina de ouro, mina de prata. E agora, então, é o seguinte. A sua família é o campo. E nesse campo, na sua família, existe Deus na vida deles, na vida de seus filhos, na vida de seu cônjuge. Nós temos que pagar o preço que for para conservar a família, porque essa família contém Deus dentro de si. Nós não podemos deixar um lugar onde há um tesouro, deixar e não dar valor. Nós temos que dar valor. Temos que dar valor ao nosso cônjuge. O nosso cônjuge é um campo, e dentro do nosso cônjuge tem um tesouro. Você tem que pagar o preço que for para ter o seu cônjuge sempre com você. Porque tem um tesouro no seu cônjuge. Parábola da pérola. Aqui nos fala, se você encontra algo, pague o preço que for. Algo que tem valor diante de Deus. Algo que é de Deus. Pague o preço que for. Vende tudo que tem e compra. Isso nos mostra o anseio. Por que eu devo esquecer as coisas que para trás ficam e avançar, buscar as coisas que diante de mim estão? Está nesse princípio, tanto da parábola, da parábola do tesouro escondido, como a parábola da pérola. Eu vendo tudo que eu tenho para ganhar isso, para comprar isso. E em Mateus 13, 47 a 50, nós temos uma parábola da rede. Fala, um pescador vai e pega e puxa praia e vem tudo que vem dentro. Olha, vem, recolhe o peixe de toda a espécie.
Daí aqui diz, no versículo 48, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Nós estamos aplicando aqui para a vida familiar, para o casal. O casal agora deve fazer uma coisa. Deve chegar em casa, puxar a rede, olhar tudo que tem. Tudo que não presta tem que jogar fora. Por que mantém em sua casa coisa que não presta? Bom, depois do Senhor ter falado essas parábolas, agora vamos para Mateus 13, 51, versículos 51 e 52. 51. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Eu acho muito interessante o senhor ter feito essa pergunta. O senhor nunca fala alguma coisa sem razão. O senhor nunca fala sem razão. Ele perguntou para os discípulos, entenderam tudo? Eu quero perguntar para vocês, amados casais, vocês entenderam tudo? Os discípulos disseram sim. Okay. O Senhor não falou nada, o Senhor acrescentou uma palavra, que é o versículo 52. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Então, aqui nos é mostrado uma coisa. Um escriba versado no reino dos céus, um escriba, um estudioso, alguém que conhece bem o reino dos céus. Daí ele fala, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui, coisas velhas se referem a coisas antigas, de mais tempo. Não quer dizer velho no sentido da velha criação. Não é alguma coisa com conotação negativa. Tá? Eu vou dar vou falar um versículo aqui para vocês para explicar sobre o que quer dizer essa coisa do tirar do depósito coisas novas e coisas velhas, tá? Eu vou explicar melhor. Então vamos ver. 1 João capítulo 2, versículos 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, você pode ver, aqui João fala, eu não vou escrever para vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo. O mandamento antigo é a palavra que vocês já ouviram. Daí, versículo 8 diz, todavia vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aqui parece haver uma contradição. Ele diz, eu não vou escrever mandamento novo, mas eu vou escrever para vocês um mandamento antigo, que é a palavra que vocês já ouviram. Eu vou escrever para vocês um novo mandamento. Então, parece que é a contradição, não é? Isso quer dizer o seguinte, a palavra que nós recebemos no passado é um mandamento antigo. Mas esse mandamento antigo, quando ele se torna real, verdadeiro, ele passa a ser mandamento novo. Agora, é uma palavra que brilha em mim. Está vendo? Isso é muito importante. Nós compreendemos que a realidade
Quando nós ganhamos a realidade, aquele mandamento que recebemos antigamente se torna novo, se torna real. Agora brilha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o Espírito opera em nós e a palavra opera em nós, aquela palavra que antigamente tinha sido guardada em nós como um conhecimento, agora se torna uma realidade, se torna uma palavra verdadeira, uma palavra que brilha. Tá certo? Então, aqui ele diz o seguinte, vamos voltar para Mateus 13. Compreender essas coisas, sim. Então, ele diz assim, se você realmente é versado no reino dos céus, se você tocou o reino dos céus, você vai fazer uma coisa. Você vai tirar do seu depósito a palavra de mais tempo e a palavra nova. E você vai fazer com que essa palavra de mais tempo se torne uma palavra nova. Isto é, se torne realidade. Viva o que você já ganhou. Aqui está a essência daquele ponto. Andar de acordo com o que já alcançamos. Agora, preste atenção. Se você tocou no trono de Deus, se você tocou no alto, o que é do alto, a realidade do alto, você que era um escriba, alguém que conhece, agora se torna um pai de família, se torna um pai, alguém que cuida, que dispensa vida às pessoas, tanto com a palavra que você recebeu muito tempo atrás, como as palavras de hoje. E você transforma toda a palavra de Deus que você recebeu em vida e realidade, e como pai de família distribui a todos. Essa é a essência do mover de Deus. É alguém que toca no alto e de escriba se torna pai, leva o evangelho, apacenta, edifica e começa com os da sua própria casa. Um casal que é do alto, que está presente nessa comunhão de casais. O senhor pergunta, vocês entenderam o que foi falado? Então chegou o momento de você tirar o que tem e começar a dispensar vida a todos. Um casal que é do alto, uma família que é do alto, é assim. Que o Senhor abençoe vocês, amados casais. Nós estamos, nesse início de ano, caminhando firme para o reino. E que cada casal se torne uma forte unidade com que o Senhor possa contar, para que ele possa voltar logo. O Senhor abençoe a todos vocês. Amém.